Fala galera, tudo bem com vocês? Então se você quer ser um aluno eficaz, vem comigo! Posições relativas entre duas circunferências. Duas circunferências quaisquer podem ser internas, externas, secantes, tangentes internamente e tangentes externamente. Nesse exemplo aqui temos duas circunferências internas. Observe que a circunferência está dentro da outra circunferência. E quando isso ocorre, o raio 2 é menor que o raio 1. Ou seja, a distância dos centros é menor que a subtração dos raios. Circunferências externas quer dizer duas circunferências fora. Então tem aqui uma circunferência menor e uma circunferência maior. Essa distância dos centros ela é maior que a subtração do R2 menos o R1. Então, por isso dizemos que elas são externas. Circunferências secantes. Secantes porque tocam dois pontos aqui na borda da circunferência. Observe que essa distância do centro é menor que a soma dos dois raios. Tangentes internamente. Por que tangentes internamente? Interno quer dizer dentro. Tangente porque está tocando um único ponto lá na borda da circunferência. Observe que a distância do centro, O1, O2, é igual à subtração de R1 com R2. Tangentes externamente. Tangentes porque tocam um único ponto, externamente fora da circunferência. Observe que a distância dos centros, O1, O2, é igual à soma do R1 mais o R2. Posições relativas de circunferências. Posições relativas entre circunferência e um ponto. Um ponto P qualquer pode ser interno a uma circunferência, pertencente à circunferência, externo a uma circunferência. Se você analisar aqui essa figura, eu tenho aqui o ponto A, que é interno à circunferência, tenho o ponto B, que é pertencente a essa circunferência, e tenho o ponto D, que é externo a essa circunferência. Dados um ponto P e uma circunferência de centro C e de raio R, sendo D a distância de P ao centro C, temos que P é interno à circunferência quando a distância for menor que o raio. Então, o ponto P ele vai ser interno à circunferência quando a distância for menor que o raio. O ponto P é pertencente à circunferência quando a distância for igual ao raio. E o ponto P é externo à circunferência quando a distância for maior que o raio. Então, imagine que eu tenho um ponto P. Essa distância até esse ponto P, podemos dizer que a distância é maior que o raio. Se é maior que o raio, isso quer dizer que ela é externa, tá? Esse ponto está externo à circunferência. Agora, se esse ponto P for dentro da circunferência, essa distância do ponto P é menor que o raio. Se é menor que o raio é porque ela está dentro da circunferência. E quando a distância for igual ao ponto P, se o ponto P estiver na borda, observe que vai ser igual ao raio. Então vai ser pertencente. Posições relativas de circunferências. Posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Uma reta T qualquer pode ser externa a uma circunferência, tangente a uma circunferência, secante a uma circunferência. Dado uma reta T e uma circunferência de centro C e de raio R, sendo D a distância do centro até a reta T, temos a reta T é externa à circunferência quando a distância for maior que R. A reta T é tangente à circunferência quando a distância for igual a R. A reta T é secante à circunferência quando a distância for menor que R. Então vamos analisar aqui essa circunferência. Eu tenho essa reta U. Observe que a distância é maior que o raio. Se a distância é maior que o raio, então ela vai ser externa, tá? A distância maior que o raio, então a reta é externa. Observe agora que esse ponto está tocando a borda da circunferência. Isso quer dizer que está tocando um ponto, então ela é uma reta tangente. Quando a distância for igual ao raio, isso quer dizer que essa reta ela é tangente, ela toca um único ponto.
Quando a distância for menor que o raio, isso quer dizer que a reta ela é secante. Tocam 2 pontos na circunferência. Reta tangente a uma circunferência. Seja T o ponto de tangência entre uma reta T e uma circunferência lambda de centro no ponto C, o raio determinado pelo segmento CT será perpendicular à reta. Então, observe aqui o exemplo. Eu tenho aqui uma reta tangente, porque toca um único ponto. Isso quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. Vai ser perpendicular aqui do segmento até a reta T. Uma reta secante a uma circunferência se a encontra em 2 pontos distintos. Veja o exemplo. Podemos, a partir daí, concluir que a mediatriz de qualquer corda passa pelo centro da circunferência. Essa propriedade será de bastante utilidade futuramente no estudo de geometria analítica. Observando aqui, eu tenho uma reta secante, essa reta T, secante porque tocam aqui 2 pontos distintos, e com o ponto do centro, eu posso formar aqui um triângulo. Esse triângulo é um triângulo isósceles. E aqui eu tenho a mediatriz. A mediatriz divide o segmento em 2 partes iguais. Na figura, as circunferências têm centros nos pontos A, B e C. São tangentes entre si 2 a 2 e as distâncias entre seus centros são 7 cm, 5 cm e 6 cm, respectivamente. Determine a medida do raio de cada uma delas. Então, analisando a questão, ele já informou os valores dos centros. Então, aqui, dessa distância do centro, aqui eu vou colocar 7. Essa distância aqui eu vou colocar 5. Essa distância eu vou colocar 6. Então, a questão está pedindo a medida do raio de cada um. Então, se eu chamar aqui de x, esse raio aqui também vai ser x. Se eu chamar aqui de y, aqui também vai ser y. Se eu chamar aqui de z, aqui também vai ser z. São 3 circunferências diferentes. Eu posso fazer a soma de todos os lados, que vai ser igual à soma também 7, 5 e 6. Então vamos lá. X mais x, 2x. Y mais y, 2y. Z com z, 2z. Isso igual à soma, que vai ser igual a 18. Posso simplificar toda essa equação por 2, então vai ficar x mais y mais z igual a 9. Então, observe que essa distância aqui vai ser x mais y igual a 7. Essa outra distância, y mais z igual a 5. Separando aqui o esqueminha. E essa distância aqui, x mais z igual a 6. Com base nessas informações, eu posso substituir lá e encontrar o valor de cada um. Então, vamos lá. Se x mais y é igual a 7, eu posso substituir aqui por 7. Então, 7 mais z é igual a 9. Passou para lá, z é igual a 9 menos 7, que dá igual a 2. Já encontrei o valor de z. Se já encontrei o valor de z, eu já posso encontrar aqui o valor de y. Então, substituindo, y mais 2 igual a 5. Passou para lá, 5 menos 2, encontrei o valor de y, que é 3. Falta apenas encontrar agora o valor de x. Se já tem o valor de z, x mais 2 igual a 6. Passou para lá, x é igual a 6 menos 2, que é igual a 4. E encontrei todos os raios. O raio, valendo x igual a 4, de y 3, de z 2. Na figura abaixo, a reta R é tangente à circunferência de centro O no ponto T. Letra A. Trace o segmento OT. Então, traçando o segmento OT, isso aqui representa o raio. Qual é a medida do ângulo formado por essa reta pelo segmento OT? Então, a medida do ângulo é um ângulo de 90 graus. Complete. Toda reta R tangente a uma circunferência de centro O é perpendicular, porque forma um ângulo de 90 graus. Se o ângulo TOA, esse ângulo aqui, mede 57 graus, qual é a medida do ângulo TAO? Ele quer saber esse ângulo aqui. Então, você já aprendeu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. 57 mais 90 mais x é igual a 180 graus. Passou para lá, x é igual a 180 graus menos
147 graus, que vai ser igual a 33 graus. As circunferências da figura são tangentes externamente. Se a distância entre os centros é 28 centímetros e a diferença entre os raios é de 8 centímetros, determine os raios. Então, analisando a questão aqui, eu tenho raio 1, vou chamar aqui raio 1 e aqui de raio 2. A questão está informando que a distância entre os centros dá igual a 28. Então, R1 mais R2 é igual a 28. E que a diferença entre os raios é igual a 8. Então, R1 menos R2 dá igual a 8. Tem aqui um sistema. Posso usar o método da adição para sair mais rápido. Posso cortar aqui. São iguais e sinais diferentes. R1 mais R1, 2. R1 é igual a 28 mais 8, que é igual a 36. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, R1 é igual a 36 dividido por 2, que é igual a 18. Então, encontrei o raio 1. Falta encontrar o raio 2. O R2 vai ser igual a 28 menos 18, que é igual a 10. Observe a figura. Sobre essa figura foram feitas as afirmações. Primeiro, cada circunferência é tangente às outras duas. Tangente porque toca um único ponto. Segunda afirmação, os raios das circunferências são iguais a 1, 2 e 3. E a afirmação 3, os centros das circunferências são vértices de um triângulo cuja área em centímetros quadrados é representado por x. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Já sei que elas são tangentes porque tocam um único ponto, a questão já afirmou, e que os raios de cada circunferência é 1, 2 e 3. Então vamos lá. Começando pela menor, essa distância aqui vale 1 do raio, essa outra distância aqui vale 2, e essa aqui, como é a circunferência maior, vale 3. Organizando aqui a ideia que a questão já informou. Isso quer dizer que esse triângulo ele tem aqui 3 de lado, 4 de lado e 5 de lado. Com base nessa informação, eu já sei que é um triângulo pitagórico. Se ele é um triângulo pitagórico, eu posso formar aqui um triângulo retângulo. 5 vai ser a hipotenusa, que é o meu lado. Temos aqui 5. Temos a base, que pode ser 3 ou 4, não importa, mas eu vou colocar aqui sendo 4 e a altura sendo 3. Isso não importa. O importante é retirar logo a hipotenusa. Já retirei a hipotenusa. Então, para encontrar a área desse triângulo, basta fazer base vezes altura e dividir por 2. Então, a área do triângulo vai ser 3 vezes 4, que é 12, dividido por 2, 6. Só que a resposta está em intervalos. E para descobrir o intervalo que se encontra o valor sendo 6, será necessário fazer as divisões. Então, a alternativa correta é letra C.